1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18. Somente esse versículo para nós fundamentarmos a nossa mensagem hoje à noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Então, o título da mensagem nessa noite, meus irmãos, é: em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Devemos, meus irmãos, agradecer a Deus em todas as horas, nas horas boas e também nas horas ruins. E eu trago aqui, meus irmãos, um relato histórico, porque eu sou da área de história, e naturalmente a gente estuda história, e eu quero aqui, meus irmãos, fazer um relato dos primeiros 300 anos da igreja, que foi considerada a igreja perseguida. Nós estamos já há 20 séculos da igreja existente, da igreja cristã existente. E nos primeiros 300 anos, nos primeiros 3 séculos, considerada a igreja perseguida, todo homem, toda mulher que aceitava Jesus como Senhor, colocava-se um carimbo nele, no sentido espiritual, um carimbo, condenado à morte. Toda pessoa que ouvia o Evangelho, compreendia o Evangelho, aceitava Jesus, o sistema romano, o sistema dos imperadores, condenava aquela pessoa à morte. E os irmãos já devem ter ouvido falar que no sistema romano, na época dos romanos, dos imperadores romanos, existia em todo o Império Romano Ocidente arenas, aonde o sistema romano trazia diversão ao público. Tem uma máxima quando a gente estuda sobre o Império Romano, que o Império Romano dava pão e circo para as pessoas. Pão para alimentá-los e circo para diverti-los. E nesse sistema de circo, de alegria, de diversão ao povo, muitos crentes, muitos nossos irmãos, homens e mulheres, e às vezes famílias inteiras, eram jogados nas arenas para a diversão do público, enquanto estavam sendo devorados pelos leões. Isso é história. Isso é história. Isso é história da nossa igreja. Então, por isso, meus irmãos, que hoje a gente pode até entender, mas isso é um paradoxo, e é um paradoxo mesmo, ou algo contrário, diferente, estranho, porque nós não vivemos naquele tempo. Nos dias de hoje isso não existe mais, graças a Deus que isso não existe. Mas o nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus, que é o Deus que controla tudo, tem todo o poder, Ele permitiu que isso acontecesse. Nos primeiros 3 séculos da igreja, a igreja era morta aos milhares dentro das arenas. Mas eu quero vos dizer, meus irmãos, que a história também registra, foi o tempo que a igreja mais cresceu no mundo. Um paradoxo estranho, humanamente falando. Uns eram destruídos, mas a igreja crescia. Por isso que, mesmo sabendo disto, mesmo conhecendo essa veracidade dos nossos irmãos antepassados, a gente tem que dar graças a Deus. Em tudo, em tudo. Por isso, meus irmãos, que nos dias de hoje, nós continuamos com aflições, nós continuamos com dificuldades, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então você passa por aflição de enfermidade, perda de emprego, dificuldade de relacionamento, enfim, N problemas, porque a Bíblia diz que nós teríamos dificuldades, nós teríamos lutas, aflições, mas o mesmo versículo diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem falou? Jesus.
Quem falou? Jesus. E eu tenho certeza que essa frase inculcou na cabeça daqueles homens, daquelas mulheres que estavam sendo mortas, martirizados dentro daquela arena. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Por isso, meu irmão, que nós nesta noite devemos dar graças a Deus. Em tudo, tudo, tudo. Graças ao nosso Deus que esse tempo terminou. Nós não temos mais o ataque sistemático do governo, que prendia, que torturava e entregava as feras para serem destruídos. Graças a Deus que isso terminou. Mas teve permissão de Deus naquele tempo. E durou 300 anos isto. Mas a igreja continua. O sistema, meus irmãos, do Império Romano foi aniquilado. No ano de 476, terminou o Império Romano. Roma caiu. Mas a igreja continua, aleluia. E a igreja continua, aleluia. Por quê? Porque o dono da igreja é o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. E ele disse, ele falou, ele testemunhou, ele profetizou que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja. E a igreja é você e sou eu, aleluia, louvado seja Deus. Então, por mais que o inimigo tente nos destruir, mas ele não pode destruir, ele pode matar alguns no sentido físico, mas a pessoa é do céu, aleluia, louvado seja Deus, porque esses homens, essas mulheres, nesse tempo, entregaram a sua vida para morrer, mas ganhar o céu, aleluia, louvado seja Deus. E nesta noite, meus irmãos, como eu quero aqui dar esse título em tudo das graças, eu quero extrair desse estudo, dessa palavra, 3 conselhos. Como é do meu hábito, 3 conselhos. Primeiro, devemos aprender com o apóstolo Paulo. Temos muito que aprender com o apóstolo Paulo, com Jeremias, Pedro, Abraão, estamos estudando os patriarcas, enfim, todos os personagens têm muito a nos ensinar. Mas nessa noite eu quero mencionar algumas coisas a respeito desse homem chamado apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, meus irmãos, eu quero que os irmãos abram comigo as vossas Bíblias. Em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 11 ao 13, diz assim, Filipenses, capítulo 4, e o versículo 11 ao 13, diz assim, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, aleluia. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar uma palavra. Como os irmãos já me ouviram pregar, ministrar, eu gosto de extrair. Ele diz, eu aprendi a ser instruído, eu estou instruído, ou seja, eu estou ensinado. E quem é que ensina o homem? Quem é que ensina a mulher? É o amado Espírito Santo. E nesta noite ele nos ensina, como ensinou o apóstolo Paulo, ele foi instruído pelo Espírito Santo a ter abundância ou também ter necessidade das coisas, mas em todos os momentos, aleluia, em todas as circunstâncias, aleluia, então ele conclui essa análise, essa explicação que ele fala, meus irmãos, dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. E quem te fortalece aí é o amado Espírito Santo. É Ele que Jesus disse que estaria conosco até o fim.
É Ele que acompanhou o apóstolo Paulo, é Ele que fortaleceu, sustentou, guardou, protegeu, livrou o apóstolo Paulo de tantos ataques de Satanás, e ele não recuou, irmãos. Isso nos mostra, isso nos ensina que o crente não recua. O crente não recua. O crente que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, não recua, por mais que as adversidades sejam ferozes, por mais que o mundo seja terrível contra nós. O crente verdadeiro, como o apóstolo Paulo, não recua. Aleluia! Louvado seja Deus. É isso, meus irmãos, que nós devemos aprender. É isso, meus irmãos, que nós extraímos da vida desse homem. Esse homem não recuou 1 milímetro. Ele não voltou atrás 1 milímetro, por mais que sofresse, e sofreu coisas terríveis. Se você for estudar a vida desse homem, ele sofreu coisas terríveis, terríveis, mas não recuou, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus deu a ele o privilégio de 27 cartas do Novo Testamento e escrever 13. Um grande homem que antes de aceitar Jesus, perseguia, prendia e matava a igreja. Então este homem, meus irmãos, este homem que Jesus teve misericórdia, que alcançou ele no caminho para Damasco, falou com ele, mudou a história dele, e ele então passou de ser perseguidor a ser perseguido, e não recuou 1 milímetro. É isso que nós precisamos entender nos dias de hoje. É isso que a gente precisa compreender, irmãos. O crente não recua. Por quê? Porque Jesus é com ele. Mas também a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Aquele que recua, Deus não tem prazer nele. Você sabia que está escrito isso na Bíblia? Então o crente não pode recuar, irmãos. Não importa as dificuldades, as adversidades, as lutas. Porque eu quero encerrar esse primeiro ponto dizendo aquilo que o apóstolo fala, aquilo que o apóstolo menciona, aquilo, meus irmãos, que esse homem disse, tudo posso em Jesus. Estou aqui parafraseando aquela frase que ele disse. Tudo posso em Jesus. Então você, minha irmã, você, meu irmão, pode tudo em Jesus, se você estiver na vontade dEle. Se você estiver obedecendo a Ele, se você estiver se sujeitando a Ele, aleluia, louvado seja Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos. Como é maravilhoso, meus irmãos. E aqui eu quero abrir um parêntese, mais um parêntese. Este homem ele aprendeu vários idiomas aos pés do mestre chamado Gamaliel. Isso nos faz entender que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter conhecimento de causa. Nós precisamos, meus irmãos, ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Tu sabia que esse livro aqui, tentaram destruí-lo no ano de 1229? O Papa mandou destruir todos os exemplares que existiam na Europa. E queimar na fogueira todas as pessoas que tinham o livro. E durou quase 300 anos adiante, quando Deus disse, agora chega. Agora chega. Deu um basta para aquilo ali, e levantou um homem só, chamado Martinho Lutero, no ano de 1517, que se levantou contra o império dominante que existia há 300 anos.
Então eu quero te dizer, minha irmã e meu irmão, Deus não quer um exército. Deus não precisa de um exército. Deus precisa de uma pessoa só, que se coloque na brecha, que se coloque aos pés dele. Você talvez lá na tua firma, lá onde você trabalha, talvez você não tenha nenhum irmão, nenhuma irmã cristã, mas você foi chamado para estar ali falando de Jesus. Este homem chamado Martinho Lutero era um homem franzino, doente, mas Deus usou ele. A Bíblia, meus irmãos, foi destruída do ano 1229 até 1517. E daí o Martinho Lutero, um homem doente, franzino, que Deus escolheu para fazer a reforma. E o que ele fez? Porque a Bíblia só estava no controle do clero, do Vaticano, escrita em latim. Então ele pega a Bíblia, Martinho Lutero, e a traduz para o alemão. Foi a grande obra de este homem. A grande obra de um homem só, meus irmãos, que lutou contra o império. Então Deus não quer um exército, Ele quer uma pessoa que esteja na presença dEle. Então você foi chamado para representar Jesus nesta época. Eu fui chamado para representar nessa época Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que Jesus nos convoca, a mim e a você, para que a gente estude a sua palavra, para que a gente tenha conhecimento do assunto, fale com propriedade, para que o Espírito Santo possa convencer as pessoas quando você fala. Deus não virá aqui pessoalmente, Ele já veio. Deus espera de mim e de você que nós sejamos representantes dEle, embaixadores dEle. E tu sabia o que é embaixador? Tu sabe qual é o significado dessa palavra, embaixador? Aqui no Brasil nós temos embaixadores de várias nações. Vou dar um exemplo aqui, embaixador americano. O embaixador americano está aqui dentro do país. Mas ele não obedece às leis do Brasil. Ele obedece às leis americanas. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós somos embaixador do céu. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, as leis do mundo não podem alcançar você, porque você é embaixador de Jesus Cristo nesta terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está sob o controle de Satanás, mas Satanás não pode tocar você, porque você é embaixador de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. É isso que você é. É isso que nós somos. Por isso que nós não devemos permitir que o mundo venha nos diminuir. Não permita, irmã, não permita, irmão, que o mundo diminua você. Você é embaixador do céu. Você representa Jesus nessa terra. Você representa o Senhor dos senhores, Deus dos deuses nesta terra. Por isso, meus irmãos, que nesta noite nós devemos aprender com esse homem, apóstolo Paulo, que por mais que fosse atacado, agredido, humilhado, e muitas vezes, a história diz, meus irmãos, que Deus permitia que ele fosse preso. O tempo do ministério dele, ele esteve preso. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, por quê? Porque ele precisava escrever as cartas, para que hoje nós pudéssemos ler. Entendermos? O propósito de Deus. Deus permitia que ele fosse preso, que ele fosse açoitado, que ele fosse humilhado humanamente, mas ali naquele momento ele tinha oportunidade para escrever essas preciosidades que hoje nós estamos desfrutando. Então por isso, meu irmão, minha irmã,
Se você está passando por luta, dê graças a Deus. Se você está em dificuldade, dê graças a Deus. Se você está com uma enfermidade, dê graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Jesus tem um propósito na tua vida. Tudo que acontece com você e comigo, Deus tem um propósito para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que devemos, como segundo ponto, amados irmãos, o primeiro, como nós lemos, devemos aprender com o apóstolo Paulo. O segundo, devemos, meus irmãos, viver na dependência de Deus. E o que é dependência? A gente fala muito sobre dependência. A gente fala muito sobre essa expressão depender, depender. E eu gosto de exemplificar. Permita-me, irmã Sabrina, o Leandro Júnior. Ele é totalmente dependente dos pais dele. É totalmente. Isso é depender de Deus. Isso é depender dos pais. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós devemos ser totalmente dependentes do amor de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quem vive, meus irmãos, na dependência de Jesus, olha a vida diferente, sob uma visão otimista. O crente, meus irmãos, sempre precisa ter uma visão otimista. E eu quero aqui abrir um parêntese. Se você murmura, tu não é otimista. Sabia? A pessoa que murmura não é otimista, é outra coisa. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso? Abre a tua Bíblia lá no livro de Jó. Livro de Jó. Um dos grandes personagens que muito nos ensina. Livro de Jó, capítulo 19 e o versículo 25. E todos nós aqui sabemos o que Jó passou, o que Jó sofreu, o que Jó passou. E ele diz então, meus irmãos, lá no seu livro, o livro de Jó, que leva o seu nome, capítulo 19 e versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. O dependente de Deus sabe que Jesus é real. O dependente de Jesus sabe que Ele está aqui nesta noite. O dependente de Jesus sabe que a sua vida está aos pés de Jesus. O dependente sabe que ele é dirigido pelo Espírito Santo. O dependente de Deus sabe, aleluia, louvado seja Deus, que tudo nós precisamos ter a orientação de Deus. Tudo, meus irmãos, nós precisamos ter a direção do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que este homem que nos ensina nesta noite, ele nos diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, ele está afirmando. Mas como pode alguém que passou pela situação dele, perdeu tudo, o homem mais rico do Oriente, perdeu os animais, perdeu a família, sofreu uma doença terrível que cheirava mal, se coçava com cacos de telha e estava ali naquela situação terrível. Como pode um homem assim? Esse é um homem otimista. Este é o homem otimista. Este é um homem, meus irmãos, que a Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia ela é fiel. E diz assim, meus irmãos, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele está afirmando que o Redentor dele vive. Mas mesmo naquela situação caótica, terrível, abominável, mas ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, louvado seja Deus, e que por fim se levantará sobre a terra. É esta confiança que nós precisamos exercer hoje. Esta confiança, irmãos, o crente tem convicção. O mundo pode cair no lado dele.
Todas as coisas podem dar errado na visão humana. Na visão humana, tudo pode estar dando errado, mas ele tem uma convicção lá dentro. Lá no interior dele, que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, louvado seja Deus. E quando nós temos, meus irmãos, um sentimento como desse homem, um sentimento otimista. Porque, meus irmãos, o Jó não ficou sabendo da conversa entre Deus e Satanás. O Jó não ficou sabendo. Porque os irmãos sabem que Satanás chegou diante de Deus e Deus disse, viste o meu servo Jó? Fiel, íntegro, que se desvia do mal? Aí Satanás, como é perito em acusar, ele é especialista porque ele é acusador e mentiroso por natureza, mas também cobriu ele com bênçãos, deu tudo para ele. Ele não tem como reclamar mesmo. Estou aqui parafraseando o que o diabo disse. Aí Deus, em outras, também parafraseando, meus irmãos, eu uso as minhas expressões para explicar o que está escrito. Aí Deus diz, vai e toca nele. Em outras palavras, então, parafraseando, Deus deu um cheque assinado em branco. Entenderam? Será que Deus pode dar um cheque em branco em nosso favor? Porque o Deus é o mesmo, irmão, pastor Ademir. Deus é o mesmo. Deus de Jó é o mesmo nosso Deus. É o mesmo nosso Deus. E Deus disse, pode tocar nele, menos na alma dele. Porque até Satanás, até ele, Deus tem o controle sobre ele. Por isso, meus irmãos, que Deus é soberano. Por isso que o nosso Deus, a palavra soberana, está acima de tudo e de todos. E a vontade dele não pode ser impedida por ninguém. Não há anjos, não há demônios, não há seres humanos, não há natureza que possa impedir a vontade desse Deus soberano. E quando Deus decide te abençoar, Ele vai te abençoar. Quando Ele decide nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele assim o disse. E daí Satanás saiu e atacou ele com violência. Com violência. Não brincou em serviço. Não brincou em serviço. Às vezes, meus irmãos, nós somos atacados de uma forma muito violenta por Satanás. Mas se nós estivermos dentro desse versículo, por mais que venhamos a sofrer, muitas vezes, e sofremos às vezes situações terríveis. Sofremos situações terríveis. Mas nós devemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Isso, meus irmãos, é crer. Crer no que tu não vê, no que os olhos não vê. Isso é fé. Você não vê, mas você crê. Você crê que Jesus está aqui através do seu Espírito Santo. Eu creio que Ele está aqui através do seu Espírito Santo. Eu creio. É isso que nós cremos. Essa é a diferença nossa, irmãos. Essa é a diferença nossa. Essa é a diferença que não nos permite cometer erros, pecados. É isso, meus irmãos, porque a minha consciência, a tua consciência, que é dirigida, que é guiada, que é orientada pelo Espírito Santo, eu estou nesse mundo. O Espírito Santo diz para a minha consciência, não faça isso. Não bote a mão aí.
Não vai nesse lugar. Aí o crente que é dependente, o crente que é obediente, o crente que se sujeita, ele se curva à vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos ser dependentes de Deus. Porque o Espírito Santo continua falando, ele sempre falou no meio da igreja, e ele vai continuar falando, porque a igreja é dele, a igreja é de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que quando nós somos um crente otimista, quando nós, meus irmãos, andamos na dependência de Deus, nós influenciamos os outros, porque habita em nós o Espírito Santo, que nos dá a certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna. O teu lugar, o meu lugar não é aqui. Nós estamos vivendo mais um dia porque Deus nos deu mais um dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ninguém, não, isso já falei isso, e eu vou dizer, ninguém tem a ciência de saber o futuro. Tu pode fazer probabilidades. Amanhã eu vou levantar cedo, vou trabalhar, mas tu não tem certeza. Eu não tenho certeza. Agora, se eu estiver em Jesus hoje, e se Jesus me recolher hoje, eu estarei com Ele na glória. Mas Ele pode me dar mais um dia amanhã. E eu estarei na presença dEle. Nós devemos estar na presença dEle. Aleluia, louvado seja Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, meus irmãos, nós devemos, por obrigação, influenciar os outros. Tu sabia? Que a igreja de Jesus, ela cresceu, e ela continua crescendo, porque, meus irmãos, nós fizemos duas coisas. Nós testemunhamos com a nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas ações, e quando der, nós falamos. E quando der, nós falamos. O profeta Eliseu, quando está chegando na cidade, uma mulher casada, disse para o marido dela, ali vai um santo homem de Deus. Ali vai um santo homem de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, exemplificar na nossa vida, parafraseando novamente, que as pessoas possam dizer, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali, naquele homem, naquela mulher, tem palavras agradáveis, tem palavras aconselhadoras, tem palavras que nos dão um refrigério. Irmãos, escute isto. O crente que está na dependência de Deus, que é o crente que é obediente a Deus, o crente que se sujeita a Deus, sai da boca dele palavras agradáveis, que vão atingir ao coração do outro, e o outro vai gostar de estar. Aí nós seremos, meus irmãos, como esponja. Sabe o que é esponja? Sabe, né? Esponja já tem água. Sejamos como esponja nesse mundo, irmãos. Que as pessoas cheguem até nós e que nós possamos ter uma palavra. Irmãos, uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério. O mundo está tão caótico, irmãos. O mundo está tão terrível. Essa doença que os médicos classificaram como depressão está atingindo pessoas terríveis. E nós temos a palavra de solução para essas almas. A pessoa que está doente dessa doença, ela expressa no seu semblante. Talvez você conheça alguém assim, com um semblante caído, triste, amargurado. E eu quero te ensinar uma frase que eu digo sempre. Os irmãos já me ouviram? Uma frase que o Espírito Santo me ensinou. Quem assiste a escola bíblica sabe. Qual é a frase? Jesus te ama. Irmãos, diga essa frase para alguém, olhando nos olhos de alguém. Jesus te ama.
Tu está invocando, irmãos. Tu está invocando o nome que é sobre todo nome. Tu está invocando o nome daquele que todo mundo vai se ajoelhar diante dele. Tu está invocando aquele nome que morreu na cruz, venceu Satanás, venceu os demônios, venceu a morte lá na cruz por mim e por você. Então, quando eu anuncio o nome dele, aleluia, por alguém, o Espírito Santo vai lá e convence aquela alma. Então, essa frase, meus irmãos, que o Espírito Santo me deu para dizer para as pessoas, porque as pessoas, irmãos, e os irmãos vão concordar comigo, tem muita gente que levanta muros. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada. E tem gente assim. Mas o Espírito Santo me disse, diga para essas pessoas que elas podem falar uma frase só. Não precisa estudar muito, mas uma frase ela pode: Jesus te ama. Que Jesus responderá à tua fé. Jesus responderá à tua convicção, porque você está falando para uma alma sedenta, uma alma carente, uma alma necessitada. Por isso, meus irmãos, que Jesus tem poder. A Bíblia diz em Mateus 28, é-me dado, Jesus falando, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Este Jesus tem poder. Então, quando você anuncia o nome dele convence a pessoa. O nome dele tem poder, aleluia, louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, que Deus, ele espera de mim e de você. Como eu disse, ele não vai vir aqui fisicamente mais. Ele já veio. Ele nos deixou. Ele nos deixou o Espírito Santo para que a gente fale, apresente, anuncie Jesus, louvado seja Deus. E o terceiro ponto, meus irmãos, do estudo de hoje, eu quero te convidar para tu abrir lá em Filipenses. Vamos lá em Filipenses novamente. Filipenses, capítulo 1, e o versículo 21. Filipenses, capítulo 1, e o versículo 21. Filipenses, capítulo 1 e versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. A nossa vida, meus irmãos, tem que estar atrelada a Jesus. Atrelada a Jesus. Todos os dias eu tenho que ter uma ligação com Ele. Uma relação com Ele. Não deixe, irmãos, só para vir para a igreja. Eu vou para a igreja, aí eu tenho que falar. Não. Você levantou da tua cama, se arrumou para ir trabalhar, já começa em espírito a falar com Deus. Porque o viver, quando é viver na presença de Deus, na dependência de Deus, na obediência de Deus, é viver Cristo. É viver Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, porque para mim o viver é Cristo. Então, para ele, o dia de 24 horas se resumia em viver para Deus, em estar na presença de Deus, em fazer a vontade de Deus, em se sujeitar à vontade de Deus. Aleluia! E ele diz para encerrar, e o morrer é ganho. Então, ou seja, meus irmãos, o crente não pode ter medo da morte. Alguns anos atrás, alguém me perguntou não, alguém falou que tinha medo da morte. E crente, já há bastante tempo. Me surpreendeu essa pergunta. Vinda de alguém que tinha muitos anos de igreja. Mas, por outro lado, eu agradeci a Deus, porque naquele dia pudemos falar com ela, falar de Jesus para ela, e eu tenho certeza que ela descansou no Senhor, porque não está mais conosco. Jesus já recolheu essa pessoa.
crente, meus irmãos, que é dependente de Deus, ele vive aqui o tempo que Deus dera a ele, viver falando de Jesus, apresentando Jesus, vivendo o ensinamento de Jesus, e espera Jesus nos buscar. Eu espero esse dia. Oh, como eu espero. Então, por isso, meus irmãos, que mensagem maravilhosa para os nossos corações e para a nossa caminhada de fé. Isso que o apóstolo Paulo falou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que mensagem grandiosa para nós nesta noite. Então, o que nós aprendemos? Viva com Jesus. Tu sabia, meus irmãos, que Deus não obriga ninguém a viver com Ele? Lá em Apocalipse 3, 20 diz assim: eis que estou à porta. Quem está batendo é Deus, é Jesus. Eis que estou à porta. Aí tem uma condição. Se abrires, eu já disse aqui, vou repetir de novo. O teu coração, o meu coração, só é aberto por dentro. Ah, mas tu pode pensar, mas Deus não criou tudo? Criou tudo. Deus não fez o homem? Fez o homem. Deus fez tudo. Mas Deus é uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus é amor. E quem ama, respeita. Quem ama, respeita. Por isso que ele está lá, para fazer sentido essa palavra. Ele diz, eis que estou à porta, se abrires, entrarei e cearei contigo. Por isso que nesta noite, irmão, se você já abriu o teu coração para Jesus, glória a Deus. Mas se você ainda não abriu, abra e deixe o Senhor Deus, o dono da vida, entrar. E Ele quer cear contigo, Ele quer andar com você, Ele quer cuidar de você enquanto nós vivemos aqui e depois nós estarmos com Ele na eternidade. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, nessa hora. E eu quero, meus irmãos, antes de nós orarmos, para concluir essa mensagem, que diz como título, em tudo dai graças. Deus sempre esteve, irmãos, Deus sempre esteve no controle de tudo, e sempre estará, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Por isso que nesta noite, meu irmão, eu quero te convidar a orar juntamente comigo. E peça ao amado Espírito Santo, se você precisa chegar mais pertinho, se você quer chegar aqui à frente do altar, nós estaremos orando por você. Se você quer vir perto de Jesus, mas venha confiando que Ele está aqui.